Olá, Olá, bom dia. bom dia. Seu meia-noite? Nosso meia-noite. Ai, já começamos bem. Então, nosso meia-noite Apenas meia-noite, foi uma foi uma piadinha. brincadinha, sim, eu sei, eu entendi. Mas ah, podemos falar então não, primeiro, como vai? Na paz. E você? Eu estou muito bem aqui, feliz no paraíso. Eu estou entre o inferno e o paraíso. Como é que é o nome daquela bala? Tem uma bala que se chama bala, uns chicletes, acho que era chicletes. Nossa, isso é coisa, tem muito tempo. Se chamava Azedinho Doce. É, eu estou entre o azedinho e entre o doce. Sim. Mas enfim, a proposta é que nós indagamos alguns conceitos sobre a minha ótica, Sim, e a dando proposta assim, sim, foi falarmos do equilíbrio. sim, equilíbrio é um ponto entre duas vertentes, a base aonde a curva ou a própria ilusão da reta se colapsa, aonde a conotação e a absorção de conceitos nos dão uma linearidade entre saber, conhecer, conceber e estar. Diante de algumas óticas, o ponto de equilíbrio é um. Diante de outras, o ponto de equilíbrio é outro. Dentro dessa base, qualquer tipo de tema abordado se coloca à disposição do ponto de equilíbrio. Mas Compreende? então, podemos dizer que o ponto de equilíbrio, então, sempre é? O ponto de Entendeu? equilíbrio sempre está, pois a essência sempre é. Sim, então, por exemplo, eu estava pensando, hum, ah, mesmo dentro do átomo, onde ficam os elétrons ali, porque, de uma certa forma, o tempo, a gente aparece e desaparece, por assim dizer, né? A realidade. É, mas para a Você aparece próxima. nessa e aparece em outra. É uma onda Mas que cada, ao mesmo tempo é matéria e ao mesmo tempo é onda. mas cada pontinho daquela, daquela onda, cada partezinha, para ela aparece numa posição de equilíbrio. É como se fosse um quebra-cabeça, onde, para aquela pecinha se manifestar, ela se manifesta no ponto onde ela está equilibrada com todas as outras. Exato. Então, São apenas peças encaixadas de um formato contextual da própria forma. então pode-se dizer que em cada momento e em cada estado, aquele momento, se ele se manifestou no meu presente, na minha realidade presente, aquele momento é um momento de equilíbrio, foi o momento, como se diz, foi a configuração mais equilibrada possível. É impossível ser desequilibrada. Sempre é equilibrada. A Então, expressão da essência sempre está equilibrada. Todo então desequilíbrio é uma ilusão por uma exato, polarização ou interpretação. exato. Então, se eu naquele momento, como observador que está observando uma configuração da minha bolha que se apresenta e me dá a sensação de desequilíbrio,
Ah, uma interpretação diante do seu grau de consciência, da sua persona, formatada pelas suas experiências que você também interpretou como bem e mal. mas Mas então em eu uma comprei. constante análoga, você está sempre equilibrado e sempre no lugar certo e na hora certa. Mas então, naquele momento, como terapeuta de mim mesmo, naquele momento eu comprei uma interpretação ilusória. Sempre. Todas as interpretações são ilusórias porque te dão conotações sobre achismos. A concepção e o entendimento com base no sentir é a única realidade e mesmo assim finita, pois transpassa por um ponto, transpassa por um ser, uma essência, que por mais que em sua magnitude seja uma expressão de Deus, ainda assim é um ponto entre outros. Imenso, infinito, mas não melhor nem pior. É a expressão do próprio equilíbrio. Sim, mas aquele ponto, ah, aquele ponto onde está o macrocosmo todo, aquele ponto ele está equilibrado, ele para ele se manifestar naquele ponto ele tem que estar equilibrado por todo o universo. Ele, manifestado, equilibra todo o universo. Também, sim. Sim, então, por exemplo, vamos aos extremos. Vamos a coisas que a gente julga que causam desconforto a quem vê, que o desconforto é uma forma de desequilíbrio. Então, se eu estou observando. Desconforto é uma interpretação que leva à conotação de desequilíbrio, sempre diante de uma ótica onde está tudo bem sempre. Não é uma correção, é apenas uma colocação diferente para o entendimento mútuo, tanto Não, mas dos foi. seus aqui na Terra, tanto dos meus em outros lugares, e somos apenas coadjuvantes das informações que são os verdadeiros protagonistas e ecoam diante de todos que nos ouvem em todas as dimensões. Não, mas Viemos foi aqui ótimo. dar aulinha de pessoas ignorantes. Mas abriu, essa conotação abriu mais. É a intenção. Só estou dizendo que eu não estou lhe corrigindo, apenas dando um contexto um tanto mais Equilibrado. funcional à nossa proposta. Sim, equilibrado diante do meu ponto, mas diante de outros pode levar à confusão. Mas que me ajuda a equilibrar a equaçãozinha que eu estava tentando formatar. É, Você sim, mas e outros? Mas por favor, prossiga. então, o meu, a figurinha que eu queria olhar, o exemplo que eu queria olhar, o quadro, a pintura, a imagem que eu queria olhar, era a configuração onde, numa configuração do quebra-cabeça, eu tenho uma imagem onde uma pessoa assistindo um programa de TV, o jornal, está assistindo o Jornal Nacional. E nesse programa de TV está uma notícia sobre um desastre, um ato de terrorismo, por exemplo. Sim, Nessa, nessa interpretação que você está passando, todas as pecinhas daquele quebra-cabeça estão perfeitamente equilibrados e não poderiam estar de outra maneira. diante da ótica onde a única expressão possível é do perfeito, essa expressão e conotação é analisada e sentida a partir de um certo grau de consciência. Porém, como sois deuses, a interpretação desse estado perfeito se gradua e se modula em expressão constante ao seu grau de consciência e raciocínio naquele instante. Sim, então agora Se vamos você pegar. entra na bolha coletiva de um certo jornal ou de uma certa notícia expressando esses conceitos, você gera a realidade que você alimenta e transpassa o próprio equilíbrio que se expressa em outra constante, causando um equilíbrio coletivo.
seja em outro desastre ou não. Exato, é porque é porque essa configuração equilibrada, dependendo de como ela é recebida e interpretada, ela chama outras configurações que vão ser equilibradas também naquela Exato, configuração. exato. Sempre ante a uma constante justa e equilibrada ao todo, para que possa ocorrer a manifestação das experiências para autoconhecimento, onde os filtros de autoconcepção são mais brandos. Diante disso, a expressão do próprio equilíbrio se coloca de forma um tanto mais efetiva, dando condições do próprio co-criar cosmo se manifestar. Entende? Sim, mas então, vamos continuar o quadrinho. Sim. O observador que está observando aquela notícia de televisão sobre um ato de terrorismo, aquele observador, ele tem uma bolha. Ele é a bolha. Ele é a bolha. E ele, naquele momento, ele está interagindo com uma bolha coletiva da qual a televisão faz parte também. É como se a imagem da televisão Todas as chegou... pessoas que interpretam os conceitos e propostas que a TV passa geram a bolha. Sim. Sim, mas é como... Naquele momento, aquela bolha, a bolha que ele recebeu essa imagem da televisão. Exato. Cheia de outras interpretações, do tom de voz do repórter, da música que eles escolhem tocar, da sequência das imagens, do foco daquela imagem, a imagem que eles escolheram mostrar, todas essas escolhas que foram feitas. Todas essas linguagens, essas nuances de expressão, sim. Sim, sim. É porque naquele ponto do presente, onde aquele observador recebe aquilo, ele é como... porque é como se fosse daquele ponto no presente onde ele recebe aquilo, tem curvas de probabilidade dele pular para outras configurações que vão ser a próxima experiência do presente dele. É como se a gente Não, pensar ele nele... não pula. Impossível. Não, eu estava pensando porque se ele é um projetor no cinema e ele está assistindo uma tela. E se ele quer... Possível. Pensa bem, ele está assistindo uma tela. Ele pode se colocar numa posição onde ele é passivo, ele só recebe aquilo, ele não tem influência nenhuma sobre aquilo. Você coloca as conotações como se o eu importasse. Vamos colocar ele dentro de um outro contexto, não dizendo que você está errada, mas nós precisamos entender que o próprio estágio interpretativo do subconsciente leva em consideração as propostas e emanações coletivas, ao mesmo tempo das propostas interpretativas sobre fatos do passado, sobre fatos do futuro, sobre o agora que o mesmo está vivendo em sua bolha familiar e sua constante, sobre todo o estresse que ele em si emana e sobre as informações que ele recebe. Então, a porcentagem da escolha intrínseca da própria essência em equilíbrio constante é um tanto pequena diante dessas possibilidades. Não que não haja aí essa questão, mas ele escolher pular em um estado, em uma proposta, uma dessas influências do próprio estar, do próprio constante de ilusão de tempo, já teriam provocado isso. Como você, por exemplo, todo o seu aprendizado que influencia o seu agora, o seu estado de paz constante ou não, a sua vontade de um mundo melhor, faz com que você interprete colocações televisivas como
meios para que você saia da mesma proposta. Então, em algum momento, isso é previsto dentre as possibilidades. É assim que seres preveem as possibilidades futuras. O futuro não é garantido, mas é Não, quase não é certo. garantido. Não é garantido, mas é disso que eu queria falar. Naquele momento que ele experimenta o presente, dentro daquele momento, ele vai perceber algumas curvas de probabilidade que ainda não colapsaram, que se mostram Ele já sabe, perceptíveis a essencialmente ele ele. já sabe. Cabe à questão essa proposta de percepção e racionalidade ou interpretação do racional pelo concepto, pela psique, aonde a própria persona que está ali fala, poxa, o mundo poderia ser melhor. Ela levanta dali e faz um café para sua família, o jornal acaba e elas falam de coisas familiares, aonde, dentre esses conceitos familiares, no próximo dia que ele se propôs a ver TV, ele vai se lembrar da reunião familiar, ou não, depende da proposta, e vai se colocar a pensar. Eu realmente quero ver um homem que faz atrocidades do outro lado do globo. Eu quero ver minha esposa e meus filhos ou filhas, ou meu homem, ou meus filhos ou filhas, e viver aquele estado e assim emanar e contribuir com o todo. A consciência é constante e coletiva sempre. A ideia de individualização e do eu sobre o poder do meu estado é uma ilusão. Até mesmo essa conversa se propõe diante de uma proposta coletiva, onde eu, esse amigo, outros amigos, seus amigos e você somos um diante da proposta de autoconhecimento. E por esse motivo sempre falam que as perguntas sempre são escolhidas em conjunto e depois em uma análise mais branda se vê que o conceito ou devagar, perdão, da própria conversa sempre chega em um tópico único e uma expressão, como dizem aqui. Sim. Apenas dando conceitos do próprio equilíbrio. Não que eu seja o mestre do equilíbrio, eu tampouco sei, e assim como todos estou à mercê do mesmo. Sim, mas ficou fechado. Não abriu para mim. Sim, Ficou fechado porque mesmo que esse poder de decisão seja ilusório e isso não seja dele, quando a gente está jogando videogame, é, é, isso você é. pensa no coletivo quando joga videogame. Sempre pense no coletivo. É a grande figurinha. Sempre pense no melhor para todos. E dessa forma você vai se coligar à essência de todos. E Mas assim pensa vai bem. escolher melhor. Sim, mas pensa bem. Mas se eu não estou separada de todos, e todos não estão separados de mim, da mesma forma eu escolher o que eu acho melhor para mim naquele momento, de uma maneira A sua autêntica. percepção de escolha sobre eu é o mesmo conceito da percepção do próprio todo. A questão é que é mais interessante me dar poder ou conotação sobre as mesmas escolhas. Não, mas é porque aí, para quem está fazendo a escolha, fica uma equação muito complicada, porque pensa bem, se eu tenho que escolher o que é melhor para todos o tempo todo, eu tenho que optimizar uma equação que tem um número infinito de variáveis. E por isso você precisa apenas sentir, ser autêntico, expressar o amor próprio, e assim você estará sempre fazendo uma equação com infinitas possibilidades dentro de uma única configuração equacionária chamada amor. Isso. Eu posso dar contextos um tanto brandos e amplos, mas infelizmente dentro da minha finita sabedoria é a única forma de expressar tais conceitos sem limitar o próprio processo. Mas então, de uma maneira mais digerível, porque o próprio processo de digestão pegar uma luz do sol que a gente não consegue chegar direto e
e pegar através da comida e de outras coisas. Então, eu estou tentando optimizar essa equação do que é melhor para todo mundo naquele momento, mas eu sou só um pontinho onde está o universo todo. E se o universo não está separado de A mim... própria proposta se coloca diante do Marabout e nos coloca essa conotação mais assertiva. Eu vou mudar o processo de linguagem. Vou basear mais no eu, que talvez seja mais funcional a essa proposta. Eu agradeço a você por esse sinal e aos nossos amigos também. Eu, Exu Meia-Noite, vejo você fazendo uma escolha aonde ver um jornal te influencia diante do seu ponto de vista e você se coliga. Eu, Exu Meia-Noite, posso escolher ver um programa que exalta ações positivas humanas e me coligar a outra bolha. E dessa forma, eu escolho nutrir outra realidade. Em algum momento, diante dessa escolha, na essência que é atemporal, eu dei ferramentas para captação e concepção dessa possibilidade, onde eu escolhi alimentar essas propostas e assim o mundo se torna melhor e a minha vida mais fácil. Você sim pode escolher, eu só estava falando que em algum grau essa escolha é uma influência do próprio todo e todas as escolhas infinitamente são equilibradas e coletivas. Eu vou mudar a proposta de linguagem. Tudo bem? Não, sim, essa visão, essa interpretação de que todas as escolhas são equilibradas e coletivas ajuda para que eu não julgue a escolha do outro, entendeu? Para que eu não me entre em estado contrativo, criticando, julgando o jeito como o jornal está divulgando aquela notícia. Porque esse próprio julgar já cria um estado um pouquinho mais contrativo. Então, sim, essa interpretação é extremamente útil para me colocar no ponto neutro. Mas quando eu estou, então, no ponto neutro, e agora eu... Só um ponto, não é uma crítica. Sim. Ok? Um ponto para o entendimento de todos, inclusive o meu. Principalmente o meu. Durante toda a devagação, toda a constante, toda a explicação, quantas vezes eu disse o eu sobre a proposta que ficou fechada e não compreensível, e quantas vezes na segunda, que se tornou mais aberta e funcional, quantas vezes eu disse o eu. Isso demonstra o grau coletivo da necessidade do eu nessa proposta. Mas é porque o próprio fato de eu Não é usar uma mais crítica, entende? Não é um conceito mas que critica o individualismo, mas sim, por sim, mas favor. deixa eu trazer meu pontinho de observador, porque isso vem de uma curva. Então, é uma curva, porque essa curva começa onde eu ainda não trazia o eu. Então, eu começava sempre trazendo o outro, entendeu? Então, já viu a linguagem onde a pessoa fala só você? Você não pode isso. Você não faz isso. A pessoa, você está assistindo a televisão. Então, é uma linguagem que vai totalmente externa. O fato de Até eu... os 5, 6 anos da consciência, sim, mas por favor. Não, mas se você assiste os programas de entrevistas atuais, a maioria deles, a pessoa que está sendo entrevistada usa a linguagem você. Você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você não faz isso, você blá 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 blá. Depois Porque desse a estágio... consciência em massa já concebe isso e entende essa linguagem melhor. Sim. Agora Depois desse... estão no você, no eu, e depois vai ser no nós, um pouco mais adolescentes. Mas por favor. Estamos chegando já no ele, ela, na pessoa. Se a gente observar a linguagem, já está entrando no padrão de falar a pessoa. A pessoa faz isso, a pessoa não Estamos faz isso e tudo. crescendo. Estamos crescendo. Mas tem um estágiozinho na própria, no próprio processo de meditação e de se observar,
onde há uma humildade de trazer tudo para o eu, porque isso é porque eu tenho que me ver como mera observadora para poder todas as outras figurinhas, todas as outras pecinhas do quebra-cabeça estarem equilibradas e corretas. Então, quando eu falo nós, é como se eu estivesse me projetando como esses milhares de observadores. Mas não fala-se nós, apenas fala-se. Eu não estou me defendendo ou colocando conceitos. As próprias conotações são abrangentes e fechadas para um entendimento, mas sem problemas. Diante dessa proposta, o próprio instigar em ti, em mim e em todos é uma constante. Compreende? Eu compreendo, mas ainda está fechado para resolver Mas a não situaçãozinha precisamos de quem está pular assistindo etapas. televisão. Demos uma introdução, é o primeiro de muitos, a qual iremos trabalhar isso peça a peça. Mas demos uma boa introdução ao campo. Estão chamando o menino. Só um momento. Pronto. O que você falou para a pessoa que estava aí? Estava ocupado. E que o menino estava rouco. Sim. Bom, foi isso. Cada uma dessas configurações foi sumamente equilibrada. A proposta é essa. Sim. Apenas o olhar, expressão facial e sobrancelhas estavam um pouco diferentes, mas talvez ela não tenha percebido. Se percebeu, também não me importa. O problema é do menino. Não, mas então o problema é nosso. Não. Diante desse orbe, o problema é do menino, assim como o problema é de quem vê TV, dando uma conotação um pouco mais finita diante da mesma proposta que Então você tá. nos trouxe. Então, vamos lá. Então, se é meia-noite assistindo TV na casa de um amigo. Tenho que fazer um pouco de força para
dar essa conotação, mas por favor. Não, olha, já até atendeu o portão aí, ó. Já até... Pois é. Então, e o amigo está assistindo Jornal Nacional. E estão falando da maneira que eles escolheram, que para eles é a configuração mais gentil possível deles. E não seremos tão gentis e fofos, é a maneira que vende melhor. sim, a maneira que vende melhor. Mas que para eles é a configuração mais gentil e fofa para o bolso deles e para a forma que eles veem o mundo e mais financeiramente viável. Sim, que o Se eu mundo atendo onde... porta, eu posso ser mais sincero. Não, para quem está ganhando milhões com isso, essa é uma configuração extremamente fofa. Assim, do ponto de vista dele. Sim. Fofa diante do ego dele, mas a compreensão de um todo mais equilibrado já se faz real diante do cotidiano e faz da vida dele uma vida de um tanto culpa. Ou seja, ter nem sempre é equilibrado. Sim. Apenas Então, uma conotação mais, digamos, equilibrada, mas por favor. Então, meia-noite está sentado no sofá, na casa do amigo, e ele está assistindo o Jornal Nacional, passando notícia de terrorismo. Vamos falar apenas jornal. Pai José disse Sim. que ficar falando Jornal Nacional pode instigar ao colapso de crítica Sim. de alguns. Vamos falar Sim. um jornal só como jornal, todo. só jornal. Um jornal como todos os jornais. Sim. Exato, Jornal... todos ao mesmo tempo. Vamos criticar todos de uma vez só, porque a gente evita falar Jornal Nacional. Aliás, vamos então expandir o campo. Nessa sala tem centenas de televisões e estão passando jornais. Poxa vida, que porre, mas tudo bem. Tudo bem, mas nesses jornais eles estão descrevendo um ato de terrorismo que aconteceu naquele dia. Sim. Eu sei que naquele momento você tem a visão de ver aquilo como o estado mais equilibrado possível. Mas como você decide o que fazer no próximo momento? Vamos colocar num outro conceito. Meia-noite encarnou, chama Joãozinho. Tudo bem. Em essência, meia-noite é meia-noite, e assim como é o construtor de mundos, ou então o sustentador da própria existência. Diante disso, a mesma essência se transpassa e se gradua nos diferentes níveis em formas de expressões constantes, sempre sendo equilibrada. Porém, Joãozinho, naquele momento, tem todas as influências em um certo grau, sobre outras influências e propostas, sobre achismos e sobre contextos altamente complexos, que iriam demorar horas para dar mais clareza, até devido à minha limitação. Pretos velhos falam disso em 2, 3 palavras, mas estamos caminhando. Não que são melhores, mas é um tanto diferente, outro tipo de linguagem. Até porque venho como preto velho também. Mas a partir daí, agora, não, como Padilha falou que vem como tranca também, e o próprio Pai José também falou que nos centros espíritas ele vai como mentor. então, médico. Médico, sim. Então temos vários Não desrespeitando papéis. mais os guardiões, são grandes Exus. Mas enfim. Como assim os guardiões são grandes Exus? Quais guardiões? Não, não consigo ter. Você está na configuração mais equilibrada possível. Mas a linguagem aqui é uma linguagem universalista, onde não há quebras de ilusões intencionadas, apenas estigares naturais e equilibrados. Mas sim, sem conter nada, a proposta também é essa. Quando um espírita fala, meu anjo guardião, proteja essa casa, os guardiões da luz violeta ou branca
cinza ou negra. Mas voltando ao foco, quando os anjos, os anões, eles falam assim, são grandes, mas são apenas nomes. Eu só digo para instigar o campo e trazer uma ótica mais branda, mais real. Guardiões de seitas, de autoconhecimento, bruxarias, ocultismos, são todos expressões da mesma coisa. Se é Exu, é da Terra, se é da Terra, é magia, se é magia, tem contexto. Se tem contexto e manifestação, em algum ponto é Exu, pois tem um pouco de Exu na Pombagira, tem Exu no Preto Velho, tem Exu no Caboclo, tem Exu em você, principalmente, no menino. No santo da igreja, ou então no pastor da evangélico, ou protestante, independente do nome que queiram dar, entende? Sim, a gente teve uma conversa sobre isso, é porque o sistema todo roda na barriga de Saturno, então tem Exu e tudo. Pois é. E por isso que é o guardião, e toda a frequência de guardião é a frequência de Exu, porque tá rodando naquele... É como se fosse uma cebola, e tá naquela frequência vibracional. A força guardiã, frequência guardiã, ela tem que rodar naquela frequência vibracional, senão ela não roda no sistema. Senão ela não existe. Ou estar nessa frequência, ou não está em equilíbrio. Uhum. E se não está em equilíbrio, não aparece. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quando fizeram aquele experimento... Agora caiu uma figurinha para mim. Para todos. Então fala do experimento. Quando fizeram o experimento da observação das ondas, dos fótons, e aí dividiram em dois e analisaram o movimento quando ela se comporta como onda e como matéria, e colocaram outros estados elementares, como prótons, elétrons, e o comportamento foi idêntico. Deram conotações e artigos apenas a falsos fótons. Mas tudo se comporta como onda e tudo é energia ou matéria. Mas ela se comportava como onda quando ninguém estava observando, e quando havia um observador, ela se comportava como partícula. Exato, o menino não teve esse termo, não me trouxe dentro do psiquismo. Ele não gosta, mas é uma forma gentil de chamá-lo de burro. Eu fico zoando ele depois. Não que nós não sejamos, mas não que nós também não é um contexto onde há melhor ou pior, mas apenas instigar o que incomoda. Mas a grande questão... Não, tudo bem, ele também ficava falando, me zoando com coisas que me incomodavam. Tem Exu nele, tem Exu nele, em você e em todos, mas enfim. Quando você observa a formatação do olho humano e a percepção e o próprio funcionamento das ferramentas que aqui atribuem, já influenciam no campo, e a própria proposta de entendimento faz com que a constante em funcionamento se altere. Para que eu veja os fótons, eu preciso de outras substâncias ou partículas que interagem com os mesmos. E a forma de interação, ela é de forma particular. Podemos adentrar um pouco mais no futuro. Ok, sim, podemos fazer uma conversa só para isso. Mas traz uma ótica um pouco distinta e traz informações a pessoas que, independente da fonte, irão pensar.
Sim, da forma particular de interação com as partículas. É equilibrada. Sim. A mãe do menino faz um café muito bom. Sim, ele tem casa mágica. Todos nós temos, ela se manifesta. Sim, eu também tenho casa mágica, mas eu tenho que fazer o café aqui. Eu sou a magia dos outros aqui. Sim, e alguém é a magia que faz os programas de café. Mas Sim, enfim. também. Sim, também. E alguém é a magia que paga a conta de luz. Mas então, falando desse colapso dos fótons que estão chegando, já que estamos falando da televisão, a historinha da televisão ainda tá aberta, estamos no meio da história. Estão chegando até Joãozinho como observador os fótons da televisão. Sim. De 100 televisões mostrando 100 programas de jornal de todos os lugares do mundo, mas todos eles descrevendo um ato de terrorismo que aconteceu num outro país diferente de onde o Joãozinho está. Sim. Você quer saber o que faz ele mudar? O que faz ele talvez ampliar sua ótica e consciência? Eu A quero saber o que ele, necessidade conjunta, né, eu o quero grau saber de o que ele, consciência, a proposta, sim. eu quero saber o que ele faz, porque a gente tem A essa, dificuldade de compreensão é que ele sozinho não faz. O eu mas maior o ele, instiga. mas ele não é sozinho. Ele é Exato. um macrocosmo num ponto. Quando ele vê, mas pensa poderia ser diferente, isso se acumula com outras formas de pensamento que dão condições a outros, assim como a ele mesmo, devagar, fazer executar sinapses, em algum ponto falar, não, eu não quero mais. Isso. Assim como Então, aquelas pequenas sinapses de pensar, poxa, o mundo poderia ser diferente, são influências de outros, que não fogem à explicação que eu dei anteriormente. então, vamos falar de onda e de partícula, porque então vamos chegar no momento que o Joãozinho está assistindo aquilo ali e ele não gosta mais, ele não gosta. Quem gosta? Ai, não sei, deve ter alguém, porque esses programas fazem sucesso, deve ter alguém que gosta. Trabalham no medo, impõem um medo Exato. com base no desconhecido e a formatação e a proposta consciencial desse estágio fazia com que essas ferramentas funcionassem, prendiam as pessoas com base no que elas não sabiam. A proposta planetária é outra, as consciências que estão vindo para cá são diferentes e mesmo passando pelas mesmas influências, elas têm interpretações diferentes sobre o mesmo contexto diante do seu vibrar, do seu cocriar. Assim, as sinapses que são reveladas e são expostas diante de ver TV, onde o Joãozinho, não melhor nem pior, mas diante de uma outra proposta, se coloca a mudar de canal e assistir um canal que fala sobre coisas naturais ou até mesmo de processos sustentáveis, sobre reciclagem, sobre uma vida conjunta, harmônia, sobre energia solar, sobre fontes de energias renováveis. Então, é uma grande proposta conjunta. Quando um grupo consciencial se propõe a nascer em diferentes partes do globo, esse conjunto vem instigar um pensar diferente junto, sempre de forma homogênea, por mais que seja delicada e gentil com todos. O conceito de individualidade é uma interpretação do próprio processo elíptico evolucional, aonde eu percebo o eu, mas eu não sou o eu. E a partir dessa percepção, eu interajo, assim como eu percebo o tempo e até mesmo o próprio espaço. Magnífico, magnífico. Então, então vamos falar das opções de interação
do Joãozinho. Porque no horizonte de eventos dele, tem essa probabilidade. Uma probabilidade De fato, é ele de levantar e fato. trocar de canal. Mas ele está na casa do Exato. amigo. Ele está na casa do amigo, onde ele não se sente na liberdade de trocar de canal. Vamos supor que o amigo adora ter a sensação de medinho, teve essa sensação desde criança e aquilo é o conforto dele. Então, estávamos falando de partícula e de onda. Mas dentro de alguns diálogos, a gente teve essa figurinha de falar que eu sou responsável pelo que eu vejo. Exato. Então, Joãozinho, como co-criador da realidade, ele recebeu uma partícula, uma coisa separada, mas ele também pode ser como se diz, um reconfigurador de ilusões. Ele pode receber aquela imagem da televisão, reconfigurar aquilo, mesmo que seja reinterpretando naquilo, não sei, vendo um equilíbrio em tudo, Só vendo um como... ponto. Existem duas possibilidades nesse contexto. Uma, o amiguinho também não gosta, por isso tem afinidade com o Joãozinho. Porém, respeita Joãozinho, pois não sabe que Joãozinho não gosta. Sim, tem Outro também. contexto. O Tem essa amiguinho possibilidade de gosta. todo mundo estar numa festa ruim que ninguém está gostando, mas ninguém sai porque todo mundo acha que todo mundo que o resto está Exato. gostando, só eu que não tô. Exato. Dentro de um outro contexto. Joãozinho gosta e o amiguinho não gosta e o amiguinho quer agradar. Agora eu tenho mais um contexto. O amiguinho gosta, tem processos de autoconhecimento e de nutrição, de emanar do próprio âmago naquele estado, onde necessita de uma vibração antagônica, nesse caso Joãozinho, não melhor nem pior, onde o processo é instigado à autoanálise e o mesmo sente a necessidade de pedir para mudar de canal, levando a um diálogo ou a uma briga, não importa. Então, a própria interação, ela já é proposital e ela ocorre em uma expressão e um colapso dessas possibilidades. A análise dessas possibilidades que faz com que a gente saiba como serão as interações do próprio agora diante do que a pessoa vê do passado. Então, a pessoa sim, ela é dona da sua verdade e tem total responsabilidade pelo que ela vê, pelas suas interpretações e pelo momento. Mas diante desse momento, quando ela vê o fato, quando ela instiga o amiguinho, quando ela não se omite, ou pelas palavras que ela usa, sendo bondosa e gentil, ela formata todos os conceitos e quebra todos os paradigmas de possibilidade. E aí milagres acontecem. Entende? São as pequenas coisas que quebram os padrões. São pequenas coisas e pequenos olhares, pequenas nuances da mesma bondade e da mesma proposta que levam as condições unitárias a um mundo melhor. Isso Sim. ficou bonito. ficou muito bonito. Mas então agora, sim, tem essas possibilidades no horizonte de evento do Joãozinho. Mas vamos supor que podemos expandir o campo um pouquinho, porque vamos supor que o Fechamos Joãozinho... para se tornar mais entendível, mas nós podemos abrir muito. Sim, Por aliás, favor. não, é o contrário, nós abrimos bastante, então agora vamos fechar um pouquinho. O Joãozinho... Não, Não, por favor. mas o Joãozinho, porque tem que ter várias... Tô tentando abrir o máximo, um horizonte de eventos maior possível. Por favor. Então, o Joãozinho, se vendo responsável por que ele vê e pensando que tudo o que incomoda ele é dele, de certa forma é nosso também, mas na bolha dele o que incomoda ele é dele. Sim, sem dúvida. Então, se incomoda ele é dele, há uma outra maneira do Joãozinho resolver esse dilema sem falar nada com o amiguinho?
Falar Tenho já é amiguinho, uma precisa proposta, mudar. ele precisa ser autêntico. Se ele é autêntico com ele mesmo, ele sabe como o amiguinho é, uma que essa curva de probabilidade não se propõe. Ou então ela se propõe em um contexto um tanto diferente, quando o amiguinho vem à casa dele, não tem jornal nacional e o amiguinho vê como o mundo é mais divertido sem o jornal nacional. A curva de probabilidade se molda uma configuração ainda mais gentil diante da autenticidade do Joãozinho. Mas eu queria colocar a interação. Eu estou tentando chegar na interação do Joãozinho na própria bolha dele, onde está chegando esse jornal nacional. Então, sem o Joãozinho tentar alterar o amigo, ou fazer que o amigo concorde, ou faça nada, ele tentar alterar aquela frequência que está sendo proposta a ele, ele dançar com aquela curva, ele brincar com a curva que está chegando até ele, sem estar na posição de vítima daquilo, mas na posição de co-criador de uma realidade que se faz a cada momento presente. Sim, os sábios fazem muito isso, eles apenas observam e não interagem, não vibram, ficam em equilíbrio. E quando questionados, eles dão meios para a autoconcepção alheia. Sim, Mas o para que o sábio. Joãozinho galgue esse estágio de compreensão e de concepção, ele necessita de experiências, de autoentendimento. Uma dessas experiências pode ser se omitir, se expandir, contrair, etc. Não existe, a natureza não dá saltos. Sim, mas é só uma historinha. Então, Eu sei, Joãozinho. estou dando uma Joãozinho. conotação, uma conotação histórica, porque senão uma conotação macroscópica. Então, Joãozinho pode encher o saco do amigo, o Joãozinho tem essa opção. Então, Joãozinho pode alterar o externo. Agora, nesse outro lado, o Joãozinho pode ser sábio e se ver em pleno equilíbrio e simplesmente deixar aquilo como está. É o caminho do místico. Pois é. Mas Joãozinho também, naquele momento, não pode ser extremamente mago? Ele é, naturalmente, somos extremamente magos o tempo todo, a nossa bolha interage e influencia. Então, ele pode ser conscientemente mago, não? Se houver consciência, sem dúvida. Então, o que o Joãozinho Diante da conscientemente proposta mago... alheia, diante do Joãozinho conscientemente mago, ele vai notar, com base no seu sentir e seu estado consciencial, as nuances alheias e vai interagir de uma forma gentil, a qual ele vai instigar até onde ele pode, conversando intuitivamente e com o seu próprio subconsciente, com o eu maior do amiguinho, e vai dar exatamente o que o amiguinho precisa. Ah, eu tava pensando, não, eu tava pensando, é porque você tá pensando muito no amiguinho. Eu tava pensando no eu maior de todo o coletivo que se reflete naquela notícia de jornal de Medinho. Se você dá essa ótica, você dá uma conotação no eu, aonde você tira a funcionalidade do jornal ou do amigo que contrai o tempo todo. Cada um tem o seu direito. Se existe jornal, é porque se ele se manifesta, ele já é equilíbrio e é o melhor para aquele momento. O mundo, de fato, está ficando melhor diante do meu ponto de vista. Pode ser que para o amigo que vê jornal está uma porcaria. Pode ser que a pessoa que lê o jornal sensacionalista e vê que o mundo está 90% mais agressivo e cruel, o mundo está uma porcaria. E para essas pessoas, existem outros mundos e não há ruim ou bom. Eu entendo essa conotação gentil de trazer ferramentas para o mundo ficar cada vez mais fofo. Mas, como dizem amigos, vamos olhar com mais amplitude. Sim, não, mas a ferramenta não era para o mundo ficar cada vez mais fofo. A ferramenta é para o observador que está vendo uma coisa que ele não quer, mas que ele está numa conotação onde ele não tem, no horizonte de eventos dele, ele não tem ainda Isso ou é a impossível. vontade ou a capacidade de sair da interação, da necessidade de interação verbal, ou da necessidade de autorização dos outros, da necessidade de Joãozinho ter que concordar comigo, ou não Joãozinho, do amiguinho ter que concordar comigo. É que se chegou no meu campo é meu, para ir numa outra conversinha que a gente
teve, se eu notei uma poeira no móvel, eu posso tirar aquela poeira no móvel. Eu não preciso ficar investigando de onde veio, se aquilo é fofo para mais alguém. Eu posso Seja tirar a autêntico. poeira no móvel. É como eu disse anteriormente, a única forma de interagir de uma forma gentil e integrar todos os caminhos é ser autêntico, e o amor próprio sempre vai te dar meios de ser quem é, equilibrando, sendo gentil, e se existe 5 ou 6 curvas de probabilidade dentro daquela opção, elas são as únicas existentes. Se ele em algum momento nutrisse uma possibilidade de ser diferente, aquela curva existiria. Não existe um senhor que te dá 4 cartas e manda você se virar. Ele te dá todas as cartas que fazem parte do que você tem dentro de você. Você tem tudo o tempo todo, diante do que você consegue como tudo. Então, Joãozinho, sentadinho, olhando o jornal, ele Sim. recebe e, ao mesmo tempo, ao ver aquilo de forma diferente, ele cria. Sem dúvida. Então, sentadinho, assistindo o jornal, Joãozinho pode receber uma proposta de brincadeira e devolver uma brincadeira diferente. Se em algum momento do passado ou do futuro, dentro da concepção da realidade dele, essa possibilidade existiu, sem dúvida. Como eu disse anteriormente, nós somos um colapsar atemporal de possibilidades diante do que nós concebemos, evidentemente. Deus não te dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. E diante do mesmo peso, quem dá dificuldade ou facilidade sobre a cruz é você mesmo. Sim, não, Jesus na verdade falou que a cruz é leve, e se eu não estou percebendo como leve, eu estou interpretando, não estou interpretando, está na interpretação o pesado. Pois é, foi o que eu disse há pouco. Sim. Você compreende que, como disse no início, é impossível de estar desequilibrado, é impossível de estar injusto. São apenas interpretações e conotações, sejam elas mais amplas ou mais finitas, mas todas interligam dentro de si mesmo diante de óticas, distintas ou não. Então, então se é impossível estar desequilibrado e é impossível estar injusto, então podemos também dizer que é impossível estar com medo. Se eu tive uma sensação contrativa de medo, Se eu me sinto diferente e separado, eu tenho a ilusão do medo, mas é sim, impossível estar em um estado natural e um estado essencial com medo, porque você já concebe o tudo e todo. Então, se eu tive a sensação de medo naquele momento, eu acreditei numa coisa, eu usei uma interpretação, eu escolhi uma interpretação que não que dá curto-circuito com o meu eu maior. Relativo. E naquele momento eu escolhi uma curva de probabilidade que em algum momento fez parte da minha constante real, no passado, no presente ou no futuro. Sempre são fatos. E a partir daí, aquela escolha me traz experiências, aonde na próxima experiência eu posso falar, poxa, eu não quero mais medo, não quero mais sentir isso, eu vou me conhecer melhor, e me conhecendo eu não vou traduzir aquele contexto como algo que condensa ou que oprime. Mas em cada pontinho, eu posso reconfigurar aquilo como um pontinho de mutação. Então, ao invés de ficar esperando essa mutação grande, eu posso reconfigurar cada pontinho. Veio a sensação de medo, eu posso falar, opa, comprei uma propaganda aqui que o meu eu maior não acredita. Por isso que veio essa contraçãozinha no sistema. Se você conceber essa realidade ser uma das curvas de possibilidades do seu agora, sem dúvida, total apoio. Aí a E se cada você achar pontinho... dificuldade, assim como você escolhe junto, você se protege junto, eleve seu pensamento e você terá todo o apoio necessário para o seu melhor estado possível. Sim, é uma... então aí encaixa numa figurinha que o Noob traz, mas o Noob faz isso é num outro trabalho que ele faz, mas ele tem essa figurinha que se chama de pivô. Então, o pivô
É uma ferramenta que permite uma mudança gradual e gentil de estado. Mas o pivô, se eu não consigo ver o que eu acreditei que foi diferente do meu eu maior naquele momento, o método do noob do pivô é que ele vai para o mais geral possível. Então, pelo menos ele começa, eu sou um com todos, eu estou protegido, eu sou parte de uma grande ciranda. Eleva o pensamento aonde se entende que essa concepção é irreal e ilógica, se desprende dessa realidade, dessa curva, e imediatamente está bem. Sim. Então ele Vem dessas amplia penas para de puxar. morte. Sim. É como se ele jogasse o anzãozinho no equilíbrio maior. Mesmo que, por exemplo, ele pode pensar na proteção dos Exus dele. Ele pode pensar no Ou anjinho não. guardião, ou não, mas ele lança uma rede ampla para trazer aquele equilíbrio de volta para o pontinho. De fato, uma ferramenta sem dúvida sábia. Mas é bonito. Não, é bonito. Teremos outras oportunidades. Infelizmente, esse menino precisa de um tempinho. Sim, eu acho que já vamos a 1 hora, passou rápido. Eu sou. O pai José disse que eu sou bruto. Olha, mas se tá tudo bastante equilibrado, o bruto era o equilíbrio que era o equilíbrio do momento para mim. Não, nos conhecemos há muito, muito tempo. Não há uma proposta onde qualquer tipo de estágio ou imaginar de um estágio contrativo se possibilite. Não é essa a proposta, apenas uma interação entre os campos e para que não se torne mais cansativo para todos. Sim, muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Peço escusa e desculpas se eu, em algum momento, não fui claro, mas a grande proposta, diante da minha imensa ignorância, trazer um contexto um tanto mais amplo, aonde o desprendimento do eu, e mesmo assim vivendo o individual, se torne uma prática e uma ferramenta para o bem-estar comum. Eu agradeço e uma boa tarde. Gratidão, gratidão.